programa É Saúde está começando. Hoje o tema é sobre o pescado dentro do CEAGESP. Você sabia que tem um médico veterinário que cuida dos peixes dentro do CEAGESP? Pois é, tem. E ele é muito importante para a chegada dos peixes até chegar à mesa do consumidor. É o Dr. Paulo Pavia, que vai falar um pouco para a gente sobre qual é o papel do médico veterinário dentro do CEAGESP. Ele vai falar um pouco para a gente sobre a fiscalização, sobre o controle dos peixes, sobre a temperatura. Tudo isso você vai ficar sabendo no nosso programa. E também a doutora Andréia Boanova, que é médica veterinária da Covisa, e vai falar um pouco para a gente também sobre o papel do médico veterinário tanto na Covisa quanto no CEAGESP, a fiscalização que o médico veterinário tem na Covisa em relação ao CEAGESP, a parte de fiscalização, a parte da análise dos peixes, tudo isso você vai ficar sabendo no nosso programa. Então, vale a pena conferir. Vivemos esperando dias melhores. Em um ano, o Saúde Não Tem Preço beneficiou 10 milhões de pessoas com remédios de graça para hipertensão, diabetes e agora também para asma. São dias melhores para todos. Dias melhores pra Procure a rede Aqui Tem Farmácia Popular. Ministério da Saúde. Governo Federal. Bom, nós estamos aqui com o Paulo Pavia, que é médico veterinário muito importante aqui no CEAGESP. Ele vai explicar um pouco pra gente como é que é o papel dele, qual é o papel dele aqui no CEAGESP como veterinário. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, você também? Tudo bem. Bom, Paulo, eu queria saber como é que é o seu papel, qual é o papel do médico veterinário aqui principalmente aqui no pescado? Bom, na verdade, assim, o papel do médico veterinário aqui no pescado se refere a alimentos. Então, o papel do médico veterinário em alimentos tem a ver com várias coisas, voltando à qualidade, segurança alimentar, né? A parte que trabalha paralelo com a inspeção. E aqui não é diferente. Por ser pescado, na verdade, nós temos também um alimento, né? Que vem fresco para a gente, vem congelado. Então, a gente tem esse papel também, manter qualidade, como se fosse um outro alimento, né? De origem animal. Então, a gente tem essa preocupação. Então, tem algumas normas a serem obedecidas aqui, exigidas por lei. Então nós temos aqui na CEAGESP, por exemplo, desde a entrada de nota fiscal, então é exigida a nota fiscal para poder ingressar a mercadoria aqui, como qualquer outra mercadoria que ingressa aqui na empresa, né? Tem essa exigência. No caso aqui do pescado, nós temos algumas exigências, de repente tem mercadoria que vem com inspeção, tem outra mercadoria que vem direto de produtores, né? Então nós temos as guias de transporte, né, de mercadoria que pode chegar quando vem inspeção, né? Então a gente tem essa preocupação de manter qualidade, então tem a Câmara das Frias de armazenagem, então aqui o pessoal tem a preocupação com temperatura, né? Por exemplo, das câmaras frias, a limpeza, tem a limpeza que é por parte dos comerciantes, os chamados permissionários aqui, então tem o que pertence a eles e tem o que pertence à nossa empresa, a CEAGESP. Então o que depende da gente, tem uma equipe que faz essa limpeza, uma equipe que é terceirizada. Nós temos os registros disso, são funcionários nossos aqui do pescado, eles registram periodicamente o momento que ocorre, a data, então é feito um registro, uma coleção de registros para manter a qualidade da limpeza. E assim a gente faz outras coisas também, né? Então a limpeza não só ambiental, do pátio de comercialização, né? E a gente pede para que os comerciantes façam uma coisa semelhante, só que na parte que depende deles, então a controle de temperatura das câmaras deles, né? Isso a gente não pode interferir tanto, a gente orienta, né? Então o papel do médico veterinário aqui, não só pela empresa, então é zelar a segurança, a qualidade do que pertence à empresa, e muitas vezes nós somos assim, na nossa participação nós somos pessoas importantes, né, profissionais importantes que tem não só veterinário aqui, mas assim, na CEAGESP nós temos engenheiro de alimentos, tem nutricionista, né, então tem outros profissionais que trabalham, né, tem uma engenheira agrônoma também, que trabalham com outros setores, mas assim, nosso papel como profissionais da área de alimentos é também orientação, e aqui a gente passa frequentemente orientações para os comerciantes de forma orientativa, sempre um documento escrito, eles tomam ciência do que tem que fazer. Então, repetidamente, a gente faz isso para poder sempre estar em alerta, sempre estar relembrando o que tem que fazer para manter qualidade, né? Qual é o melhor jeito para conservar, então, esses peixes, a parte da temperatura, já como o senhor falou?
O pescado, na verdade, assim, ele chega aqui pra gente ou fresco, resfriado, né? Então é o produto frescal, ou então ele chega congelado. Então, no caso do pescado congelado, ele tem que ser armazenado de forma correta, como o frescal ou fresco, né? Também. É um produto frescal, ele tem essa preocupação. Aqui o peixe vem resfriado, na verdade, então o produto in natura que chega pra gente, ele vem resfriado. Então a preocupação é a temperatura para manter a conservação por alguns dias. O congelado pode ser estocado por mais tempo. Então a preocupação é sempre manter a temperatura adequada para cada tipo de produto. O congelado, para manter congelado, a estocagem é 18 graus negativos, né? Pelo menos tem que atingir essa temperatura, ou mais baixo que isso. No caso do resfriado, a nossa preocupação é manter o gelo, sempre com gelo, coberto com gelo, mas também o gelo tem que estar ao redor do pescado, né? Na parte de baixo. Então não só apenas por cima. Então tem que estar envolvido com o gelo. Então o nosso gelo, eu tive a curiosidade até de fazer mensurações, ele chega a temperatura abaixo de 0 grau, mas o pescado em si tem que estar próximo de zero, né? Então para manter essa qualidade desse produto, a própria água do gelo, né? O gelo vai derretendo, vai gerando aquela água, né? É uma água fria, inclusive ajuda a umedecer o pescado, mantendo o aspecto de brilho natural na superfície, que é importante, evitando a sua desidratação em câmara fria. Então o pescado aqui, que ele vem resfriado, ele acaba sendo armazenado até na câmara fria com o gelo, nunca sem o gelo, porque o gelo também deixa aquela parte, ele vai derretendo, deixa essa parte de brilho, né? Agora voltando na parte do pescado, então para as pessoas comprarem um peixe fresco dentro de um supermercado, ela tem que olhar, ver que o peixe está bem conservado com um monte de gelo por cima, é isso? No mercado varejista aqui, a preocupação dos comerciantes que chegam até a CEAGESP para comprar aqui no pescado, o pessoal já tem uma certa experiência. Então, o pessoal só no bater o olho, na parte visual, já reconhece a mercadoria quando ela está apta ou não para consumo. Agora, o que o consumidor tem que se preocupar quando vai num varejo, né, ou seja, até mesmo em feira livre ou em outro local de comércio, verificar, no caso de pescado, ver brilho, tem que ter um aspecto brilhante na superfície do pescado, a região do ânus tem que estar fechada, na verdade, não pode ter nada aberto, as guelras, né, ao levantar a guelra tem que estar cor vermelhinha, né, então é uma coisa interessante, os olhos salientes é outro dado, e se a pessoa tiver vontade também de tocar no peixe, né, e fazer um teste de Godet, né, o sinal de Godet, a gente faz uma pressão na superfície do peixe, na parte da lateral do pescado, né, no caso do peixe, para ver se faz a pressão. Ao fazer a pressão, essa musculatura tem que ser elástica, então ela retorna à posição novamente. Agora, se fizer a pressão e ficar o sinal positivo e não voltar, tem alteração enzimática, ou seja, esse pescado está num processo de autólise, ou seja, está ficando num ponto já não inaceitável para consumo. Agora, dá para saber se o peixe foi congelado e descongelado? Na verdade, assim, sinais a gente consegue verificar se você faz o descongelamento e você verifica que ele elimina um pouco de água. Fora isso, acaba sendo difícil. Geralmente o pescado que chega aqui, ele vem fechado, tem pescado que chega congelado, né, inclusive fechado. E aí vem a identificação disso aí no rótulo, né? Então os comerciantes acabam comprando e acabam depois deixando ele descongelar e fornece. Então acaba não sendo tão fácil visualizar para quem está no comércio, né, no varejista, para o cliente fica mais difícil. Agora, seria possível se você pega ele congelado e ao descongelar você verifica que ele solta um pouco de água. Todo alimento congelado no descongelamento libera um pouco de água, né? Então é possível de se verificar nessa situação. Doutor, eu queria saber, não é que a gente come, tem um monte de restaurante japonês, né? Virou um pouco meio que moda, né? É recomendável as pessoas comerem peixe cru? Na verdade, o consumo de peixe cru vem incrementando, né, cada vez mais questão de moda, né, que a gente vê em literatura, acaba tendo consciência disso. O peixe cru está mais que comprovado na literatura que é saudável. Do ponto de vista pessoal, eu, como médico veterinário, tenho uma certa resistência em consumo de alimentos crus, inclusive de origem animal, até pensando em zoonoses. Agora, tem que fazer uma restrição, muitas vezes, de qual alimento. Tem literatura que traz para a gente informação de que pescados que são adquiridos em ambiente marinho bem gelado, a incidência é menor de zoonose. Nesse caso, zoonose a gente está falando do quê? Doença naturalmente transmissível entre animais, homem e vice-versa, né? No caso do pescado em si, existe um risco, uma probabilidade, mas não é tão frequente, de alguns parasitas que são até pertencem ao ciclo de mamífero marinho
está presente na musculatura desse pescado, e a pessoa, ao consumir o pescado cru, no caso o peixe cru, ela pode ingerir essa carne com parasita. É um risco, não estou frisando que vai ocorrer sempre, é remoto, mas pode acontecer. Nós temos países asiáticos que têm incidência disso daí, né? Tem matérias na televisão que aparecem em TV a cabo, que eu já cheguei a verificar, que mostra casos assim. Agora, é um risco, e quem tá consumindo o pescado no cru tem que estar ciente desse risco, né? Então, o parasita ele pode acabar sendo ingerido pela pessoa e dar um probleminha gastroentérico. Então, pode ser uma diarreia, pode ser até dores abdominais, porque esse parasita ele não pertence ao humano, então ele pertence a um mamífero marinho. Então muitas vezes pode ter o parasita tentar se encistar ou se aderir na mucosa, né? Seja de duodeno, ou a parte de estômago ali, causar uma certa irritação. Nesse caso, a pessoa vai sofrer uma resposta, o organismo vai dar uma resposta, então pode dar um processo inflamatório, né? E até sintomas que vão confundir no futuro, se a coisa for mais grave, se confundir, por exemplo, com uma gastrite, né? Uma evolução um pouco maior, formando um processo inflamatório. Então até já cheguei a verificar em literatura casos que de repente um médico pode fazer uma suspeita em relação até à massa tumoral, muitas vezes, quer dizer, exagerando um pouco pode acontecer isso. Então a recomendação é evitar. Fora isso, eu não pensaria também só nos parasitas. No caso, também a gente pode levar em consideração bactérias. Então, muitas vezes o alimento cru, ele é um veículo para micro-organismos, né? No caso das bactérias, que podem provocar doenças. Nesse caso, eu citaria até uma bactéria Vibrio parahemolíticos, né? Então, causa uma gastroenterite. Então, é um risco. E quem está consumindo deveria saber esse risco, né? Saber o que pode estar acontecendo. Então, a sugestão é não ingerir alimento cru de origem animal, né? O certo é cozido, bem frito, no caso, ou assado, né? Evitar alimento cru de origem animal seria o ideal. Isso mesmo para quando o peixe é de cultivo, tanto faz? Na verdade, quando é de cultivo, o risco é minimizado. A gente está pensando mais em parasita, pensando em ciclo que corre fora, ambiente marinho mesmo, né? Nós temos parasitas de ambiente de água doce, ambiente de caso aberto, né, ali, então animal que é capturado, que tem parasita que nós nem conhecemos, né? Então, tem gente pesquisando se atinge o humano ou não, tem essa literatura. Agora, de cultivo minimiza um pouco, mas mesmo assim é alimento cru, então eu poderia agora não mencionar mais os parasitas, mas a preocupação bactérias. Então, tem literatura, uma vez num congresso foi citado que em pesqueiros, o fato muitas vezes de se ter aquele lodo no fundo e alimentação de pescado com ração ou resíduo de ração e aquela prática que o pessoal muitas vezes acaba tendo de lançar fezes de outros animais num tanque, acharam numa pesquisa salmonela nesse ambiente aquático, né? Então, provavelmente pode ter acesso ao pescado. E foi o que aconteceu nessa pesquisa, foi aparecer também no pescado. Então, quer dizer, às vezes nós temos a chance de acontecer um fato inusitado ali, de ter uma salmonelose provocada dessa forma, comendo um peixe cru. A partir do momento que é moda, de repente, não é só peixe de origem marinha, mas de água doce, sendo envolvido nessa prática de consumo, né? Essa moda de consumo de peixe cru. Recomendação, de novo, vou frisar, né? Evitem alimento de origem animal cru. Então, não é só o pescado, eu estenderia a outros alimentos que... Ostra, sempre corre risco. O alimento cru oferece um risco para a gente ter que minimizar, nós devemos minimizar o risco. Bom, doutor Paulo, eu gostaria muito de te agradecer. Obrigada pela oportunidade, mais uma vez. Eu queria que você deixasse uma mensagem, um ponto de vista, acrescentar alguma coisa que você não falou. Eu gostaria de salientar assim, como peixe é saudável, né? A gente pode fazer um proveito interessante desse alimento, mas assim, sempre com segurança. Eu volto a frisar minha mensagem como médico veterinário, principalmente na parte de segurança alimentar, é evitar o alimento cru, é a recomendação que eu daria, né? A recomendação que eu faço, inclusive para mim, e recomendo para meus familiares e amigos. Obrigada. Vivemos esperando dias melhores. Em um ano, o Saúde Não Tem Preço beneficiou 10 milhões de pessoas com remédios de graça para hipertensão, diabetes e agora também para asma. São dias melhores para todos. Dias melhores pra Procure a rede Aqui Tem Farmácia Popular. Ministério da Saúde. Governo Federal.
Bom, nós estamos aqui com a doutora Andréia Boanova, que é médica veterinária da Covisa, e ela vai falar um pouco pra gente o que é a Covisa, a importância que a Covisa tem ainda principalmente aqui no CEAGESP. Tudo bem, Andréia? Tudo bom. A Covisa é uma coordenação de vigilância em saúde e ela faz parte da Secretaria Municipal da Saúde e é responsável pelo controle de todos os produtos e serviços de interesse da saúde. E aqui no CEAGESP, qual que é o trabalho da Covisa? No CEAGESP, a Covisa desenvolve por meio da subgerência de alimentos o controle dos pescados que são distribuídos aqui no município de São Paulo. Bom, então a Covisa tem um papel muito importante aqui no CEAGESP, né? Na parte de fiscalização também. Sim, nós fazemos o controle da qualidade do pescado, são feitas as fiscalizações em todos os distribuidores, os fornecedores de gelo e em caso de alguma irregularidade são lavrados os autos de infração e o permissionário responde o processo administrativo. Quais são os critérios que a Covisa, quando faz a fiscalização, utiliza aqui? São os critérios dados pela legislação sanitária vigente, a questão da qualidade, da temperatura do pescado, da forma de exposição desse pescado para evitar a contaminação e postura dos próprias pessoas que manipulam esses pescados. Quais são as condutas? É só a punição? Auto de infração? Auto de infração que pode culminar numa multa e até na proibição do exercício da atividade. Agora, só o médico veterinário que atua nessa área. Fala um pouquinho pra gente como é o papel do médico veterinário trabalhando aqui. Na verdade, a vigilância em saúde ela é desenvolvida por profissionais de várias áreas, porém, no mercado de peixes é uma área que eu diria mais afeta a formação do médico veterinário, que é o profissional que recebe durante a sua formação acadêmica e formação necessária para poder controlar a sanidade do pescado. Os processos de inspeção são feitos por médicos veterinários e, portanto, na área da fiscalização é interessante que seja o médico veterinário exercendo essa atividade. Bom, Andréia, doutora Andréia, eu gostaria que você explicasse para a gente a parte dos peixes aqui em cima dos pallets. Nós estamos procurando conscientizar os permissionários aqui do CEAGESP sobre a importância de manter o peixe distante da fonte de contaminação. Então, no caso, como esse piso fica constantemente úmido e essa água tem sujidades, quando eles passam aqui, caminhando entre as áreas, eles acabam respingando essa água suja em cima do pescado. Então, a gente está tentando conscientizá-los para colocar o peixe numa altura um pouco mais alto para evitar esse respingo de água. Então eles estão fazendo de uma forma improvisada, colocando aqui as caixas e os estrados e o peixe em cima, diferente daquela situação lá que é uma situação totalmente irregular, né? Que o peixe fica diretamente disposto no piso e próximo da contaminação, às vezes até diretamente no piso. Bom, doutora Andréia, a gente está na frente de vários peixes aqui. Eu queria que você explicasse para a gente a avaliação de um peixe bom para comprar. Existem alguns parâmetros que são avaliados durante a fiscalização. Basicamente seria a condição dos olhos, do ânus, das escamas. Então, o que a gente verifica? O brilho dos olhos, né? Se eles estão colocados de forma a preencher toda a órbita, se eles não apresentam muita opacidade. A cor das guelras também, elas têm que estar vermelho vivo, né? Então a gente verifica a coloração das guelras. Se as escamas não estão se soltando facilmente e se quando você faz uma pressão na carne ela não cede. E a questão do ânus também do animal, que o ânus ele tem que estar bem fechadinho, né? Indicar que o peixe está bem fresco. Mas não a gente vai olhar de tudo um pouco, né? Você não consegue encontrar a perfeição em todos os peixes. Então a gente vai por um sinal ou outro, uma evidência ou outra, verificar se o peixe tem frescor. Bom, doutora Andréia, eu queria que você explicasse para a gente a importância que o gelo tem para o pescado. O gelo é um insumo importantíssimo para a manutenção do pescado e para evitar a contaminação. Então, portanto, o gelo também tem que ser controlado
tanto os veículos que trazem esse gelo, a forma como eles manipulam, a forma como eles transitam dentro desse carro para transportar esse gelo e a qualidade do gelo. Então essas empresas de produtoras desse gelo são fiscalizadas e quando elas não são localizadas aqui no município de São Paulo, nós encaminhamos pedido para a vigilância dos municípios onde eles são produzidos. Então o gelo também é controlado para evitar a contaminação dos pescados. A água tem que ser potável? Tem que ser com água potável e a empresa tem que seguir uma série de normas da vigilância sanitária para garantir que o peixe não seja contaminado por esse insumo importante que é o gelo. Bom, doutora Andréia, eu gostaria muito de agradecer pela aula de pescado que você nos deu e principalmente pela importância que o médico veterinário tem dentro da Covisa e indo no CEAGESP fazendo a fiscalização. Eu queria que você deixasse uma mensagem, um ponto de vista e fica a seu critério. Falar sobre a importância do médico veterinário na questão de controle dos pescados. É uma área que é carente de profissionais interessados no assunto, então deixar a mensagem para que os colegas se interessem por essa área e que a gente tenha cada vez mais profissionais inseridos no controle de pescados. Obrigada. Vivemos esperando dias melhores. Em um ano, o Saúde Não Tem Preço beneficiou 10 milhões de pessoas com remédios de graça para hipertensão, diabetes e agora também para asma. São dias melhores para todos. Dias melhores pra Procure a rede Aqui Tem Farmácia Popular. Ministério da Saúde. Governo Federal. O programa Saúde fica por aqui, espero que vocês tenham gostado. Hoje o tema foi sobre o pescado no CEAGESP. Então, como vocês viram, eu entrevistei duas pessoas. O doutor Paulo Pavia, que é médico veterinário do CEAGESP, que deu uma aula para a gente sobre o pescado, a importância que o pescado tem, falou um pouco para a gente sobre o consumo de peixe cru. Tudo isso e mais um pouco, como vocês viram, você ficou sabendo no nosso programa. E também a doutora Andréia Boanova, que é médica veterinária também, que é da Covisa e faz um trabalho importante da Covisa dentro do CEAGESP. E falou um pouco pra gente sobre a temperatura dos alimentos, dos peixes, a análise dos peixes, a água. E isso e tudo um pouco mais você ficou sabendo no nosso programa. Espero que vocês tenham gostado e se você quiser mandar uma sugestão, fazer uma crítica, um elogio e sugerir uma pauta, o e-mail é maissaudetv9@gmail.com. Espero vocês no próximo programa. Até lá!